Lucilene Santana e hoje eu vim aqui trazer para vocês mostrar aonde vocês estão pisando, né? Você sabe aonde que você está pisando, né? Deixa eu ver aqui. Não, gente, não é nessa questão. O mundo, ele é regido por leis. O universo, ele é regido por leis universais. E quando a gente vai para a escola, a gente não aprende sobre essas leis universais, né? Então eu vou falar de um assunto que tá no nosso dia a dia, mas a gente não olha, não enxerga para isso, não enxerga isso, não olha para isso. E a gente tem que olhar, né? Tudo no universo, ele é regido por uma ordem, tudo tem uma ordem. E se a gente não sabe que ordem é essa, a gente não sabe onde que a gente está pisando. A gente não sabe do que é regido o universo. É como se fosse uma orquestra e tudo tem uma ordem. E se a gente... É como, por exemplo, numa orquestra, você tem que tocar um instrumento, o seu instrumento favorito. O meu é violino. Não, violoncelo. Violino também, mas violoncelo. E aí, eu tenho que saber a hora de tocar o violoncelo, entendeu? Eu tenho que saber tudo ali, o que tá regendo, né? Por isso que tem um maestro. Então, o universo, ele também tem um maestro, tem as leis, tem a hora certa de cada coisa tocar, né? Por isso que a gente fala que o universo, ele é feito de frequências, né? Tudo é frequência. Mas até a gente chegar lá e entender tudo isso, tem que começar do base, da base, da raiz. E eu entendo que a melhor forma de explicar isso é por aqui. Eu vou começar falando sobre isso, que é uma coisa simples que a gente aprende na quinta série, só que a gente meio que foi bloqueado para não entender essa matéria, né? E a partir da agora eu vou mostrar para vocês uma forma que vai ficar fácil de entender essa matéria, né? Que é uma coisa que vai ajudar a gente a entender que é o universo, né? A base do universo, essas leis que regem o universo, né? Se a gente quiser ir para entender bem mais longe, a gente tem que primeiro, né, entender também a base, né? Vamos ver as coisas simples e aí depois a gente vai entender as mais complexas. Vamos lá? Então, a gente vai aqui na aula básica, né? Que eu imagino que todo mundo lembra. Tô brincando. Ai, quando eu dava aula era mais fácil de explicar isso aqui, agora eu já perdi a prática, viu? Teoria dos conjuntos, né? Aqui, o que engloba todos os conjuntos é o conjunto universo. Então, para vocês verem que tem relação com o que a gente vê no dia a dia, né? Sim, tem relação. Aí a gente vai ver aqui, ó, os conjuntos dos números naturais, os números que contém o zero em diante, crescente, positivo. E os conjuntos do número inteiro os números naturais mais os números inteiros, que também engloba os números negativos, tá? Isso aqui, ó, é muito importante para a gente entender, por exemplo, universos paralelos, né? Isso aqui é muito importante. Então, por quê? Olha só que interessante. Vamos falar de universo paralelo, né? Eu ia falar sobre isso depois. Mas é porque para não perder o interesse, né? Na história aqui. Olha que interessante. Aqui a polaridade é positiva, aqui é negativa. Por quê, né? Porque aqui é o oposto desse aqui, mas ele tá dentro do oposto dele.
cara, se a gente for levar isso para a consciência, para o inconsciente, né? Então engloba muita coisa. Só aqui dá para explicar muitos assuntos. Por exemplo, o zero, eu via, né, desde sempre, o que era o zero, ponto zero. Aqui é o 1. Olha aqui, o 1, ele fica na frente do espelho e olha ele ao contrário. Olha, ele se enxerga ao contrário. Ele enxerga o oposto dele. Então, o 1 tem o seu oposto. Olha que legal. Então, aqui tem o 1, mas aqui tem o -1. E onde que os dois convivem chama números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Ou seja, você e seu oposto formam um inteiro, sabe? Tipo assim, aqui tá a sua consciência, o que você sabe que você é um. Mas tem coisa que você nem sabe que você que é o seu oposto, o seu inconsciente. E juntando o seu consciente, que tá aqui, com o seu inconsciente, que é esse aqui, vocês formam um inteiro. Olha só, um inteiro. Então precisa do espelho, né? Aqui a gente tá no mundo, no universo de dualidade. A dimensão, ela é dual. E a dualidade, ela começa com a gente, só que a gente tem que enxergar isso, a gente tem que entender que a gente é um, o que a gente consegue, o que a gente acha que a gente é, o que a gente pensa que a gente é, mas através do espelho tem o outro um, o outro eu, que é o oposto. E o que isso quer dizer? Positivo, negativo, o yin e o yang, né? Então, assim, através disso aqui dá para explicar várias dualidades, né? Através dessa questão do espelho, né? Por que o espelho é tão importante aqui? Porque a gente consegue ver o nosso oposto, entende? Quando a gente atravessa para esse lado aqui e começa a enxergar o negativo, né? O lado oposto que a gente acha que é negativo, mas de negativo não tem nada. Ele faz parte do inteiro. O inteiro, ele é composto do positivo e do negativo, né? Que a gente pode falar, pode explicar, né? Fazer uma analogia aqui, gente. Que é uma forma que eu vejo que é mais fácil de explicar, né? Você pega o feminino e o negativo. E o feminino, né? Vamos substituir pelo positivo. E o negativo, que é o masculino. Todos temos integrados o masculino e o feminino dentro da gente. Como que a gente tem que enxergar para isso? Tem pessoas que acham que não, que eu só sou feminino e acabou, que eu não tenho meu lado masculino. Aí vem e descarta essa parte aqui e acha que é só isso aqui. Então ela vai ficar cega pro espelho, pro que o espelho tá mostrando, entende? A gente precisa começar a enxergar, olhar o que está além do espelho, além do zero, que é o espelho, que é o ponto ali onde que a gente vai enxergar o nosso outro eu, a nossa sombra, o que está escondido aqui atrás do espelho, o que está aqui, ó, nos números, né, inteiros. Isso aqui é coisa natural, é o que a gente vê, o que a luz mostra. E as sombras, né? As sombras, que é o que a gente acha que é negativo, né? Mas aqui aqui é polaridade, não tem nada a ver de ruim e mal, ruim, né, e bom. Mas realmente a gente pode fazer essa analogia também, né? Com o que tá na luz e o que tá na sombra. Então, a gente tem que olhar para isso, né?
entender que tudo isso, a luz e a sombra, formam inteiro. Por isso que é o conjunto dos números inteiros, né? E eu achei interessante, né? Esse é só um conjunto, uma forma simples de explicar que tudo, né? Por isso que fala, o que tá dentro é igual ao que tá fora. O que tá dentro é igual ao que tá fora. Só muda, só inverte. Não é? O espelho não é invertido, por exemplo. Vocês estão conseguindo ler esse nome aqui, porque a câmera tá invertendo, né? Porque senão vocês não vão conseguir ler. Porque tá espelhando, né? Então, senão vocês não iam conseguir estar lendo, concorda? Então, a gente tem esses dois lados, né? E a gente tem, acho que deu para entender, né? O positivo, o negativo, tá tudo incluído dentro da gente, isso tudo aqui. Somos o inteiro, somos essa linha toda aqui infinita. A gente tem infinitas possibilidades. Mas a gente tem que olhar para o oposto. Não tem que ter medo do negativo, não tem que ter medo do todo, das sombras. Só que, infelizmente, a gente foi... Por que quando chega na quinta série, a gente começa a achar difícil, né? Muita gente começa a reprovar em matemática na quinta série, né? Por quê? Porque os números naturais é natural, vamos dar valor só para ele. Então a gente sempre aprende ele. Quando é pra gente estudar o nosso oposto, aí começa a bagunçar a história, né? Porque se a gente entender o que são os números inteiros, né? Que é esse com esse forma um inteiro. Se a gente começar a entender o que são, qual é o meu inteiro, entendeu? Se a gente começar a entender a matemática da vida, a gente vai começar a abrir os olhos e enxergar o universo inteiro, né? O conjunto do universo. Mas a base é essa. A base é essa. E é fácil, porque depois vem outros, né? Incluídos aqui. Vem outros conjuntos, né? E a gente precisa entender. Mas se a gente não só entende esse daqui, né? 1 mais 1 é igual a 3. A gente entende? Será que 1 mais 1 é igual a 3? Nem isso a gente consegue entender, hein? Nem isso. Pois é, 1 mais 1 é igual a 3. E a gente não aprende isso na matemática, né? Então, isso aqui, não tô falando que é certo, essa é a verdade, não. Essa é a forma que eu enxerguei de poder explicar com que a gente já sabe hoje quem é você, quem somos nós. Isso é uma fórmula que eu tô pegando o nosso conhecimento básico da quinta série para poder explicar quem somos nós. Não tô dizendo que essa é a verdade, eu tô usando como analogia. Uma forma mais fácil de explicar. Por quê? Porque nosso amigo Bilu, ele disse, a gente tem que entender a matemática. Só que a gente foi, durante os anos, a escola, ela bloqueou a matemática na nossa cabeça. Porque primeiro que ela não ensinou que 1 mais 1 é igual a 3. E depois que quando chega aqui nos números inteiros, aí as pessoas começam a confundir tudo. Ai, como assim? Como é que eu vou saber quando é que o número é negativo, quando é que o número é positivo? Gente, olha que mágica linda. Menos 1 vezes menos 1, gente, é igual a 1. Positivo. Que lindo isso. Eu acho lindo isso, né? Então, quando a gente junta 2 menos, né, vai dar um positivo. Isso é lindo. Isso é lindo. 2 negativos multiplicado dá um positivo. Isso é lindo na natureza, né?
Mas mais lindo é que 1 mais 1 é igual a 3, e a gente não aprendeu dessa forma, né? Cara, 1 mais 1 é igual a 3, por quê? Aí entra novos conhecimentos, né? A ciência hilarial que vai explicar, mas a gente tem que entender o básico, o básico. Se a gente não consegue entender nem o que a gente aprende na quinta série, vai ficar difícil entender quando a gente começar a aprender mais sobre a ciência hilarial. E aí? Ficou bem? Eu não sei se eu consegui passar aqui o que eu tava querendo, mas eu tava pensando em passar mais coisa, mas eu acho que já ficou muita coisa. Hoje eu vou parar por aqui. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, curta o vídeo, comente, né, se tiver alguma dúvida, e compartilhe e se inscreva no canal, gente, para somar, que 1 mais 1 vai dar igual a 3, lembra? Então vamos aí ajudar o canal, né, a crescer. E aqui essa aula eu achei básica, né, mas assim, realmente fica um conteúdo, não é fácil de explicar isso aqui não, né, do jeito que eu queria, mas eu acho que vocês entenderam, né? Se não entendeu, coloca aí, escreve o que não entendeu, que aí eu venho e explico melhor, né? Só esse ponto, tá joia? Mas a gente vai ter que aprender isso, gente. Tá vindo muita coisa por aí, muito conhecimento da ciência hilarial, mas a gente tem que entender o básico, pelo menos, porque daqui vai sair uma explicação muito melhor na ciência hilarial. Tá joia? Tchau, tchau e até mais. Até a próxima!